Glória a Deus, bem-vindos, meus queridos, a mais uma manhã preciosa. Nós estamos aqui ao vivo, direto de Mossoró, Rio Grande do Norte. Um abraço para você que nos acompanha através da nossa TV Avivando Nações. Gente, muito feliz, em diversas partes do país o Senhor tem colocado, implantado o canal TV Avivando Nações. E Sadraque, essa semana me deu a notícia de que fez ali uma listagem de mais de 500 cidades onde realmente o canal foi sendo ali implantado. E nós glorificamos ao Senhor por isso, e nós também queremos conhecer você que está nos acompanhando. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone. Coloca na tela para a gente, Sadraque, o telefone 84-98725-3143. E você pode estar mandando o seu testemunho do que Deus tem realizado na grade da programação da TV Avivando Nações. E você vai estar glorificando ao Senhor. A palavra do Senhor já diz que nós temos que contar as maravilhas do Senhor. E tudo é para a glória dEle, porque Ele é fiel. Amém? E nós queremos, então, através desse meio de comunicação a cada dia, abençoar a sua vida. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para quem está conosco aqui ao vivo. A Gerlane, a Lúcia, a Beth, Neurismar, bom dia, que estão chegando aqui. Isaura, Inaura, bom dia. Sejam todos bem-vindos. No segundo bloco, a gente vai bater um papo com vocês, tá? Mas para hoje, para agora, eu trouxe também aqui uma convidada muito especial que nos trouxe um tema, sabe? A gente tem percebido que as pessoas que passam pelo programa Manhã Preciosa, Deus sempre ministra algo muito forte no coração delas para elas trazerem. E hoje nós temos aqui um foco. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é oleiro. E que Israel é como realmente aquele vaso nas mãos do Senhor. A palavra diz que o oleiro, ele molda, ele transforma. Ele modifica conforme quem? A vontade dele. E a Bíblia diz assim, não pode o vaso realmente dizer ao oleiro o que ele está fazendo. Não pode nem o barro dizer para o oleiro também o que ele está fazendo. Você crê que Deus sabe o que ele está fazendo? Nossa convidada de hoje trouxe para nós essa palavra, esse foco em como o oleiro nos molda, sendo moldados pelo oleiro e fazendo a sua vontade. A Mara Raquel vai aqui testemunhar e compartilhar conosco como o Senhor a moldou. Você tem percebido o molde de Deus na sua vida? São tantas as formas, né, que o Senhor trabalha nas nossas vidas. E eu quero te convidar para a gente aqui juntinhas bater um papo com a Mara Raquel. Bem-vinda, Mara Raquel. Amém. Tudo isso é o oleiro que faz nas nossas vidas. Aleluia, essa moldagem, né, que Ele faz na nossa vida. E eu sou grata ao Senhor, porque também foi aqui, nesse ambiente, no qual o Senhor começou a me moldar. Foi, conta pra gente. Aleluia. Eu lembro que eu conheci o ministério através de uma rede social que eu tinha, né? Na época. E eu vi a pastora Márcia e o Espírito Santo falava assim, para eu colar nela. Ó, porque cola com ela. ali o Senhor, eu ia começar a aprender algo que o Senhor queria me ensinar. Porque até então, quando o Senhor nos chama, né, que a gente confessa o nome dEle, que a gente começa a seguir Ele, a gente não entende muita coisa, né? É tudo muito novo para a gente, né? E a minha vida, pastora Márcia, é como que ela tivesse dividida em 2 ciclos, né? O Senhor, eu fui para o caminho do Senhor quando eu estava com o meu primeiro filho. Ele tinha por volta de 6 meses. E ali eu senti, né, o Senhor me chamando, né, o Senhor me convidando. Igual aquele versículo que diz, vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos. Né? E hoje Deus também está convidando você que está em casa. Ele está dizendo para você também, vinde a mim, cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aleluia. E desse percurso, né? Aí o Senhor me chamou pela segunda vez para eu servi-lo, né? Para eu servir a Ele foi justamente na minha segunda gravidez, por volta mais ou menos de quase o mesmo período do meu primeiro filho, né? E eu sentia o Senhor me chamar. Mas em meio a esse chamado eu tinha muitos medos, né? E eu tinha que passar por um processo. E esse processo tinha que ser na olaria do Senhor, né? Era uma libertação.
Porque quando o Senhor ele nos chama para libertar outras vidas, Ele também primeiro faz uma obra na gente, né? De libertação primeiramente na gente. E eu tinha muitas coisas ainda que eu ainda era oprimida, né? Muitas coisas assim, até mesmo da nossa infância, muitas coisas que a gente passa, que a gente não sabe o porquê que a gente não flui ainda, mesmo a gente nos caminhos do Senhor. Mas todas aquelas coisas, aquelas bagagens que a gente tem, até mesmo espirituais, né? Que a gente tem que passar por esse processo, por essa moldagem do Senhor. E todos nós passamos por isso. Às vezes também a gente vê algumas mulheres que já venceram em tantas áreas. E você fica, nossa, mas ela é tão abençoada, ela é tão curada. E não sabe que houve um processo ali de Deus, de molde, de Deus, de, às vezes, confronto. Porque, às vezes, a gente se depara com coisas que vão nos confrontar para a gente poder também se consertar em algumas coisas. Eu queria só voltar um pouquinho antes de você falar do formato que Deus te moldou. Você falou que sentia Deus te chamar. Muitas pessoas me perguntam isso. Como assim sentir Deus me chamar? Cada um tem a sua experiência com Deus, né? Como era esse seu sentir? Era uma testificação no Espírito? Ou era visões que Deus te dava? Ou apenas uma paz e uma certeza no teu coração? Como é que você sentia isso? Era esse chamado de Deus. Eu queria sempre estar buscando assim a Ele. E eu sentia aquela chama arder no meu coração. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha medo. Eu tinha medo de mergulhar mais fundo. É como que a gente estivesse assim, no oceano. E a gente só tomasse banho até um certo ponto. Desse jeito. Né? Eu tinha medo de me aprofundar mais. Né? Porque eu sabia que eu ia ver o sobrenatural do Senhor. Eu tinha aquela convicção. Que quanto mais eu buscasse, mais eu mergulhasse, eu ia sentir o sobrenatural do Senhor. Né? E muitas das vezes a gente não está preparado para sentir esse sobrenatural tão grande nas nossas vidas. É por isso que o Senhor vem nos preparando, né, para a gente viver esse momento. É interessante isso, Mara, porque às vezes as pessoas pedem tanto para ver a glória de Deus, né, Mara? Para ser batizado com o Espírito Santo, sentir o poder de Deus, e depois muitas vezes elas podem ficar assustadas, né, com a forma com que Deus fala com elas. E aí você foi e aceitou esse chamado e você se sentiu entrar nessas águas. Isso. Começando aqui, voltando, né? Começando aqui, que eu conheci o ministério. E até o ministério aqui? O ministério aqui. Gente, o ministério que ela está falando é aqui. É isso. A gente, às vezes, olha, não sabe muitas coisas que estão acontecendo aí nos bastidores. A gente aqui trabalha na obra de Deus, faz os trabalhos com as mulheres, o chá preciosas, os cultos de avivamento. Mas, muitas vezes, na hora, a gente não consegue entender realmente aonde está chegando a unção, que Deus está trabalhando. A gente sabe que tem que ser feito. E, às vezes, passam os anos e Deus traz as pessoas aqui, no meio da entrevista, para falar o que estava acontecendo. Né, gente? É na Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, na IMAN, para você que não conhece o nosso site, avivandonações.com.br. Sim, você começou a vir para os trabalhos do ministério. Eu disse, eu vou fazer prova do Senhor, eu vou convidar a minha irmã para me acompanhar, né? Porque eu tenho aprendido que a gente não é para andar só. A gente tem que ter sempre uma companhia espiritual, né, de Deus, uma conexão do Senhor, para que a gente sempre ande acompanhada, né? Aí eu chamei minha irmã disse, vamos. E a gente começou a vir para, na época era Mulheres Avivadas, né? Mulheres Avivadas. Há 2 anos atrás. Em 2018 e 2019 a gente fez. Isso, que era até no prédio antigo, né? Mulheres Avivadas era um chá que a gente fazia todo mês. Isso mesmo. É quase o mesmo formato do Preciosas, Isso. né? Só que com as outras adaptações que o Senhor, né, tem colocado. E ali a gente ficava assim maravilhada, porque era de uma presença e de um alimento que a gente nunca tinha provado. E a gente, cada dia mais, a gente contava os dias para chegar, porque era uma vez no mês também, né? Era num sábado. Era uma vez no mês, Não era num sábado. Sempre era no sábado naquela época. E a gente ficava assim muito eufórica, né? Ansiosa para chegar aquele momento, porque a gente sabia que era um encontro especial que o Senhor estava nos proporcionando, né? Só que quando eu chegava aqui, eu via várias
mulheres de Deus que o Senhor já tinha levantado. E eu nunca me tocava que era o Senhor que estava me chamando, né? Eu sempre dizia, não, Senhor, essa palavra não é para mim. Essa palavra não é para mim. Mas por quê? Porque tinha um bloqueio, né? Que era o medo. E existia um bloqueio ali na minha vida, que era o medo, né? Mas mesmo assim, com medo mesmo, eu vinha. Porque eu queria mais do Senhor, né? E já foi assim, a primeira chave, né, que o Senhor abriu na minha vida, espiritualmente falando, foi no ministério da pastora Márcia. E logo após, passou um tempo, foi na época da pandemia, que até nossa congregação teve que fechar, né? E a minha irmã... Madureira? Não, era a Igreja de Cristo. Igreja de Cristo, sim. Aí a minha irmã, ela sempre tinha conexões com outros ministérios também, né? No qual ela sempre frequentava Pocinho. E ali o Senhor começou a fazer outras conexões, né? E é bem interessante que o Senhor, Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como nos atrair. Ele sabe como lançar, aleluia, a rede e nos trazer para o propósito. Porque ali minha irmã fez conexões com outras mulheres de Deus, né? E a princípio era para fazer sanduíche. Era uma cooperativa para a gente fazer sanduíche, para a gente ter assim uma outra renda, né? Ali a situação financeira de cada um, assim, pelo menos a minha não estava muito boa. Estreito. E eu me senti atraída pelo negócio, né? Eu disse, Senhor, é do Senhor. Eu creio que a gente vai vender muitos sanduíches, que a gente vai, né, prosperar financeiramente. Passou a primeira reunião, passou a segunda reunião e a terceira reunião. E nada de sanduíche. Aí acontecia o que nessas reuniões? Não, aí depois, né, a gente sendo liderada por uma mulher do Senhor, né, que o Senhor colocou nas nossas vidas, ela disse, a gente vai começar a orar agora. Aí dos sanduíches se transformou em oração. Aleluia. Porque, irmãos, talvez se o Senhor dissesse logo que era uma oração, eu creio que eu não ia. Ah, entendi. Eu creio que eu tinha fugido. Acredito. Né? Porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E ali naquelas reuniões, o Senhor fazia grandes coisas, Márcia, nas nossas vidas. Nos libertando. Coisas assim, sobrenatural. A gente via o mover de Deus, não só na minha vida, mas na vida de cada mulher. Que se disponibilizava de estar ali, naquele momento, tirando algumas horas do seu descanso para estar ali buscando ao Senhor. E dali só foi fluir de Deus, porque ali a gente começou a fazer vigília. A gente começava a orar, começava a entrar em propósito. E foi quando eu aprendi a guerrear. Sim. Aleluia, para a glória de Deus, porque às vezes, irmãs e irmãos que estão aí nos ouvindo, Deus ele tem um chamado para cada um. E Ele vai lhe ensinar de acordo com o seu chamado, né? O chamado da pastora Márcia é um, o meu é outro, de vocês podem ser outro. E Ele vai lhe capacitar, lhe dar ferramentas para você utilizar dentro do seu chamado. E era isso que a gente precisava. E muitas vezes é através, por exemplo, desses momentos que você falou, das conexões, né? Você teve um período preparatório aqui, aí depois foi para outro lugar, já recebeu ferramentas diferentes, alimento diferenciado. Você vai ali sempre recebendo mantimento, né? Assim também é comigo, gente. E a gente tem que entender que muitas vezes o Senhor faz essa conexão porque a gente é um corpo, né? A gente precisa uns dos outros. Eu aprendo com ela aprende comigo, né? A gente vai ali através da união, através da experiência do outro, da unção do outro também, a gente vai se fortalecendo. Aí vocês realmente se fortaleceram em oração e Deus foi a trabalhar na vida espiritual de vocês. Isso. Entendi. Deus começou a nos destravar, né? Porque a gente era tímida, a gente tinha vergonha, a gente tinha medo, eu tinha muito medo, né? Se dissesse assim, irmã, é para expulsar um demônio, eu acho que eu corria a léguas, né? Léguas. E eu até lembrei, né, da nossa líder, que
Ela dizia assim: se Deus tivesse dito que era para vocês aprender a expulsar demônio, vocês já tinham corrido faz tempo, no primeiro dia. Mas é desse jeito, né? O Senhor ele vai trabalhando nas nossas vidas de uma forma na qual a gente não tem mais medo, tudo fica muito natural, né? Natural assim, no que eu digo, na questão sobrenatural. A gente vai aprendendo a andar, né? No sobrenatural do Senhor, para libertar vidas, né? Porque é isso que importa, né? Para que vidas sejam libertas. E interessante você falar dessa palavra conexões, né? Conexões preparatórias. Conexões preparatórias, inclusive, é o tema de uma aula que eu fiz para a Escola Vento e Fogo, onde fala sobre chamado de ministração de poder. E a conexão preparatória é algo muito real, é como a gente vai aprender uns com os outros. Se você também quer conhecer a Escola Vento e Fogo, você entra no meu site, marciamorgana.com.br, lá na parte cursos, e você vai encontrar a Escola Vento e Fogo, e vai ter lá um módulo que fala assim, semelhante assim, do que ela está nos explicando hoje, como você foi alimentada nas conexões que Deus fez. Né? E está conectada até hoje, a gente está conectada aqui também. E a gente sempre percebe isso, Mara, aqui nos trabalhos com as mulheres. Muitas vezes Deus trazia mulheres de outros ministérios, a gente já sabia porque Deus já tinha revelado para nós que os chás eram lugares de preparação para futuras líderes, para fortalecimento das mulheres, para destravamento. Mas só que a gente só fica sabendo melhor isso depois de um tempo. Naquela época que você ia para o chá Mulheres Avivadas, teve uma jovem pastora que estava passando por um processo muito difícil e que ela falou para nós: Márcia, Deus disse para mim que eu tinha que fazer um propósito de ficar vindo no chá por um ano, porque eu estou sendo curada de uma situação e eu vou ficar vindo para receber essa cura. E realmente ela completou o ano inteiro indo para o chás. E ela foi curada, foi renovada, aquela página dela foi virada. E hoje ela está num ambiente de vitória. Vitória ministerial, vitória emocional. Mas ela passou por aquele molde, né? Foi um processo muito doloroso. E a gente vê aqui no chás, muitas mulheres que chegam até nós, elas vêm dentro desses processos dolorosos. Você lembra, Mara, no molde que Deus fez em você, qual foi o dia assim que que você entendeu que Deus estava te moldando? Você disse: meu Deus, eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor está me aperfeiçoando. Você lembra de algum dia assim que foi marcante? Sim, né? Eu já até tinha anotado aqui, mas Deus me fez... me colocou na memória, né? Que foi no dia que... Aqui também, nesse altar, né? Que o Senhor utilizou da vida de um pastor para entregar uma carta, né? Não sei se você lembra a carta, né? Não dá para esquecer, eu lembro. Lembrei agora. O Senhor, ele sabe como fala conosco, porque às vezes a gente esquece, né? Em um culto assim, Deus ministra algo nas nossas vidas e a gente esquece algumas coisas, né? Mas aí, dessa forma que Deus falou comigo, não teve como eu esquecer, porque ficou literalmente registrado, né? Até foi filmado isso. Foi assim, foi um verdadeiro choque de realidade espiritual na minha vida. Sabe quando você liga na tomada e acende assim algo na sua vida que não tem mais como você fugir, né? Não tem mais. Eu vou explicar para quem está nos escutando acerca dessa carta que a Mara recebeu. Eu não lembrava, Mara, assim, desse dia. No dia do nosso chá, era um chá, né? Isso. No dia do nosso chá de mulheres, o pastor Edson Magalhães chegou no culto trazendo uma carta, onde em casa ele escreveu, naquela tarde, né, antes do culto, ele escreveu porque ele disse que Deus havia dito a ele: olha, escreve aqui uma mensagem, vai pro evento hoje, porque lá vai ter uma mulher que eu vou te mostrar e você vai entregar essa carta para ela. Aí chegamos aqui no culto, tudo normal, a presença muito grande e de repente, eu não lembro bem, alguém foi lá, abraçou a irmã Rita, né? Abraçou você, disse algumas coisas e a irmã Rita foi até Mara e disse para Mara
as palavras justamente que o pastor Edson tinha escrito na carta naquela tarde. Aí o pastor Edson entendeu que era ela e veio até mim. Márcia, eu estou com a carta, me explicou tudinho. Posso entregar para ela, Márcia? É ela, a mulher. E aí eu falei, venha no altar e leia para ela a carta. Foi muito lindo. E a carta falava sobre chamado, não era? Isso, falava Meu sobre Deus. ensino, né? Que Sim. até foi, a palavra foi em Provérbios 8:14. Uhum. Palavra que esse tempo era tempo de treinamento. O Senhor estava Meu me treinando. Deus, Foi muito forte. Que tremendo, gente. E assim, foi Eu achei ele assim muito ousado, muito obediente. Foi muito marcante, gente. Pastor Edson faz parte da nossa caminhada aqui desde o início, né, da Igreja Batista Ágape. E um abraço para ele, para a pastora Elita, em nome de Jesus. Fazem parte de momentos tão marcantes, né, na nossa vida. E ele leu, eu pedi ele pediu permissão para entregar para ele. Eu disse, não, vai lá e você vai ler. A igreja tem que participar disso. E ele fez a leitura, as mulheres ficaram todas emocionadas. Foi muita presença de Deus. E você recebeu uma carta do céu no chá de mulheres. Meu Deus, por falar nisso, gente, o Chá Preciosas vai acontecer no dia 6 de julho, passando a quarta que vem na outra. Quem vem ministrar é a apóstola Ana Paula Damasceno, vai estar ministrando aqui, nós teremos convidadas também, a Heloísa Mariana vai ministrar louvor, vai ser uma bênção gloriosa também. Fala pra gente, Mara, após essa carta, você disse que aconteceu um reboliço dentro de você. O que foi que mais foi transformado através de uma entrega, de uma revelação de Deus, de uma forma tão romântica? Porque hoje ninguém nem usa carta, hoje é tudo digital, mas Deus mandou ele escrever uma carta de amor de Deus. É verdade. Eu fiquei até assim, sem reação aqui, eu fiquei literalmente em um choque, né? E eu já participava das reuniões com as meninas, né? Do sanduíche, né? Das meninas do sanduíche. Do ex-sanduíche. Que hoje a gente fala que é Mulheres Intercessoras, né? O nome do nosso grupo. E assim, depois foi só mergulhar mesmo na presença do Senhor. De Senhor, então eu quero lhe buscar mais, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais. Que o Senhor venha me revelando, né? Aonde é que eu devo fluir, aonde é que eu devo trabalhar, quais são as missões que o Senhor irá me colocar para fazer, né? Que o Senhor venha nos orientar, porque assim, o Senhor ele nos chama, pastora Márcia, só que cabe a nós se posicionar ou não, né? Nós podemos dizer um não também, isso, né? O Senhor é muito educado. Quando a gente diz um não ao Senhor, quem vai ser prejudicado vai ser nós, porque a gente vai deixar de ser abençoado. Vai deixar de viver um propósito de vida e deixar de abençoar as pessoas, né? Exatamente. Então, diga sim para Deus aí onde você está, em nome de Jesus. Diga, eu quero, Deus, eis-me aqui, eu quero mergulhar, eu quero conhecer a tua vontade. Uma coisa interessante que, Mara, agora que eu estou lembrando disso, certa vez você mandou uma mensagem para mim que tinha tido um sonho, que fazia ação social comigo e com minhas duas irmãs, né? E realmente você esteve conosco na nossa ação social e participou da equipe, mas eu não associei uma coisa com a outra, assim, estou lembrando aqui agora, que na nossa última ação social você esteve conosco na sala de oração, com a irmã Seição também, e foi tremendo, assim, todo mundo testemunhando as maravilhas que Deus fez na sala de oração para a glória de Deus. Você se dispôs e veio, né, trabalhar num domingo de manhã, e dar o seu tempo para o Senhor. Isso é muito precioso. Para nós, foi uma ajuda muito grande. E também para as pessoas que chegaram, né, se sentiram tão abençoadas. Então, diga sim para Deus aí onde você está. Quando você diz um sim, aparecem tantas coisas lindas, né? Para você frutificar no Senhor. Não estamos falando de ativismo, de viver assim. Mas Deus começa a te levar com as águas dele para o centro da vontade dele. É muito importante, Mara. Vale a pena ser moldado por Deus? Vale muito a pena. Você até não entende tanto choro, tanta perseguição, tanta afronta, né? Quando você está passando, você não entende. Mas quando você vê Deus abrindo portas, aí você começa a entender, né? Então eu já sei porque de tanto processo, né? Porque de tanta luta, mas vale a pena. Há uns dias atrás, o Senhor ele me deu um sonho muito forte
no qual ali eu era apedrejada. Eu era Ixi, apedrejada. já tive esse sonho também. A pedra era desse tamanho, assim. Eu era apedrejada, mas eu escutava a voz do próprio Jesus dizendo, por causa do meu evangelho, Oh, glória, é verdade. vão lhe atirar pedras, né? Mas a gente também tem que se lembrar da palavra que fica lá em Efésios 6:11, né? Que nós estamos revestidas com as armaduras do Senhor, né? E quando a gente está revestida com as armaduras do Senhor, vai vir as pedras, mas você está protegida contra elas. E o Senhor já deixou para nós escritos: quem quiser servir piamente a Jesus, quem tomar a sua cruz e segui-lo, será também perseguido assim como ele foi. E é importante, isso faz parte até do molde de Deus, porque às vezes você passa por uma situação assim difícil e quer questionar Deus dessas coisas, e na verdade a resposta que vai vir já está lá na palavra já, né? É verdade. Já está na palavra. E o Senhor às vezes ainda vem com a voz dele, como vocês dizendo, vem e explica. É por causa do meu evangelho. Mas realmente já está escrito para nós. E a gente tem que entrar nesse caminho de seguir a Jesus realmente conhecendo as promessas que ele falou e os avisos que ele deixou para nós. E também desse molde do Senhor para nós, gente. Quantas vezes a gente pensa também que já está preparado. Aí chega outra fase e Deus diz: você nessa fase aqui você está bebê, ainda vou te aperfeiçoar mais ainda, né? E ter esse coração ensinável, ter esse coração também disposto, né? Na presença do Senhor. Fala para nós então também acerca da obra que você está fazendo hoje, Mara. Assim, a minha obra ela é bem bastidores mesmo, né? Obra de intercessão, de libertação. E assim, é como que eu me encontrei dentro daquele chamado. Porque, assim, por exemplo, numa profissão, você não tem que gostar daquilo que faz, né? Você tem até aqueles testes vocacionais, né? Tem as habilidades. Não é isso? Né? E, assim, é algo que eu gosto de fazer, que fica na oração, na intercessão. É algo bem, assim, de bastidores, que você não vê, né? Você adota as pessoas. Isso. Né? Ela me adotou, gente. Foi. Ela adotou o nosso ministério para estar orando por nós. Verdade. Glória a Deus. Precisamos de oração. É verdade. E é uma coisa, assim, prazerosa. Não é aquela coisa que você faz empurrando com a barriga ou até mesmo, assim, com raiva. Não. É aquela coisa que você faz naturalmente, né? Isso. É orar. Glória a Deus, Mara. Então é muito importante o seu trabalho no Senhor de adotar vidas, de interceder, de ajudar pessoas, de orar, às vezes, no lar de alguém que está precisando, né, de fazer uma visita. Isso é tão precioso. Certa vez aqui, foi agora, no final do ano passado, pessoas que estavam nos seus lares e que não conseguiam sair de casa por causa do período do medo, da dificuldade. E a gente foi fazer visita, e na visita Deus falava: estou tirando do cativeiro, estou te fazendo ver a luz do sol, porque tinha gente que estava aprisionada dentro da própria casa, com medo de sair, sem forças de ir para o culto. Então, esse trabalho de intercessão, ele traz as pessoas à vida novamente, né? Traz mesmo uma força para aquela pessoa que está precisando. E muito, muito importante. Quantas pessoas, às vezes, não têm amor de fazer um trabalho como esse, de ir nos lares, né? Aí a gente aqui foi em alguns lares e conhecemos as histórias do que as pessoas tinham passado e como as pessoas precisavam de uma visita, de uma oração e também de um sentar junto, tomar um café, desabafar, conversar. E a gente viu o Senhor dando livramento de depressão a muitas pessoas por causa da visita de intercessão no lar. Muito importante, amém, queridos? E você está gostando aí do bate-papo? Coloca para a gente aí no bate-papo. No segundo bloco a gente vai conversar com vocês ao vivo, tá? A Mara também, né, veio uma palavra no coração, né, Mara? Queria te pedir também para passar para as pessoas que estão em casa, aqui na câmera 2, porque tudo isso que ela está falando, né, a gente observa claramente na palavra, né? A Bíblia diz que Davi, antes de ser encaixado naquela posição que Deus havia prometido para ele passou por processos muito difíceis, tanto de perseguição, a perigo de morte, realmente fugindo de ataques terríveis. E nós vemos que a proteção de Deus sobre ele, mas ao mesmo tempo um molde de Deus, né, na vida de Davi. Nós vemos isso também no livro de Daniel, nós vemos também isso se passar na palavra com José no Egito,
antes dele se assentar numa posição que Deus o preparou para aquilo. Realmente a preparação foi de um molde de Deus. E até nesses processos a gente desenvolve confiança no Senhor, dependência. A gente desenvolve se humilhar nos pés do Senhor, né? A gente desenvolve um coração intercessor. Tudo isso dentro dos processos que Deus permite para nós, né? E a palavra que o Senhor colocou, né, no meu coração fica lá em Jeremias 18, a partir do versículo 1, que diz assim, fala do o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus queridos irmãos, esses versículos, eles são tremendos, né? Parece que a gente sente o bradar de Deus dizendo, né? Não poderei eu fazer, aleluia, ó casa de Israel. Não poderá o Senhor fazer nas nossas vidas, assim como o Senhor fez na minha vida, né? Que o Senhor, ele me atraiu. Aleluia, para estar no centro da vontade dele, no propósito dele, né? Assim o Senhor não pode fazer na sua vida. Assim o Senhor não pode, aleluia, moldar o vaso. Eu sempre costumo dizer que a gente também só é moldada se a gente ficar na olaria do Senhor. Se a gente ficar, aleluia, na posição, se a gente se posicionar. Porque como é que o oleiro vai trabalhar na minha e na sua vida se a gente não se posicionar? Se a gente não estiver ali, aleluia, parece até que eu estou vendo, né? Aquele instrumento, né, sendo trabalhado. Se a gente sai fora da olaria, aleluia. Se a gente não está nos propósitos do Senhor, no que o Senhor nos chamou. E uma coisa que eu tenho aprendido, Márcia, é que a gente não é feliz quando a gente não está no propósito do Senhor. A gente é frustrada. Aleluia. A gente vive uma vida frustrada, uma vida, aleluia, sem um direcionamento, né? Sem uma trilha para caminhar. A gente fica perdida quando a gente não está vivendo o que Deus quer que a gente viva. E eu aprendi isso nesse meu processo, eu aprendi isso, que a gente fica perdida, né, sem orientação, porque a gente está fazendo aquilo que Deus não quer que a gente faça. É como que se o seu chamado vocacional, falando aqui profissionalmente, fosse para a medicina e você está fazendo pedagogia. Duas áreas totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. E é assim que o Senhor quer tratar comigo, que tem tratado comigo e quer tratar com você nessa manhã. Aleluia. Pergunte ao Senhor, né? A gente sempre vê aqueles versículos do cego de Jericó, né? Que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aí o Senhor pergunta para mim e para você. Aliás, nós que temos que perguntar ao Senhor: Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, em que área, aleluia, o Senhor quer que eu trabalhe para o Senhor? Porque às vezes a gente nem sabe que a gente tem aquele dom, aquele chamado. Eu não sabia que eu tinha, né? A gente não sabe, mas você pergunta ao Senhor nessa manhã. Isso Aleluia. vem de encontro, começa a brotar, né, Mara? É verdade. Você já fez essa pergunta para Deus aí? Senhor, me revela o teu propósito. Essas coisas vêm nos alcançando, né? Quando eu perguntei para o Senhor mostrou diante de mim uma TV. Eu era um bebê na fé, tinha poucos meses de conversão. E eu orei uma semana: Senhor, o que o Senhor quer no meu chamado? O meu pastor disse: ore, Márcia, porque
para Deus te mostrar o que Ele quer para você nesse tempo. Quando eu comecei a orar, aí veio no meu trabalho, veio de encontro a mim. A revelação para cada um é diferente, né? Mas eu estava no meu trabalho e na recepção, trabalhava com meu pai, né? Fiquei na recepção ali e veio um homem fazer um pedido e ele estava afastado do evangelho. Aí ele disse assim: Márcia, eu estou olhando para você, mas eu não estou vendo você aqui. Eu estou olhando para você, assim, mas você está dentro de uma televisão. Aí eu disse: meu Deus, Deus vai me colocar dentro de uma televisão. Aí Deus ficou confirmando, deu várias visões. Depois já veio outra visão, veio, sabe? Então ele é realmente, a gente não serve a um Deus morto, ele é vivo. E realmente ele traz revelação para a nossa vida, ele revela o seu propósito para nós. Mas Jesus disse: no final dos tempos encontrarei fé na terra. Né? E muitas pessoas, Deus fala e a pessoa diz: e foi Deus e Deus fala. Né? Você já viu gente falar assim? Sim. E foi Deus e Deus fala. E Deus fala assim mesmo. E Deus quer se comunicar conosco. Ele é pai. Vou dizer, como um pastor disse: como é que o pai não quer falar com seu filho? O pai quer falar com seus filhos. Hein? Então, muito profundo que a Mara está entregando para nós. Pode continuar, Mara. Eu até me lembrei de algo, né? Que às vezes tem palavras que matam o nosso chamado. Tem palavras que, em vez dela trazer vida, ela traz morte, né? Para a nossa vida espiritual. Por isso que a gente tem que ficar bem atenta, porque já fizeram, Márcia, essa pergunta e Deus fala com você. Mas o que acontece? A pessoa que te pergunta isso, ela não tem o grau de intimidade que você está caminhando, não tem visão. E aí, você diante de uma pergunta como essa, é como o pastor me respondeu. Eu fui fazer uma entrevista, foi com o pastor Joel Endio, faz muito tempo. Nunca esqueci, meu esposo às vezes até fala isso aqui no culto. Eu falei com ele, olha só, eu falei com ele, como você descreveria o teu relacionamento com Deus? Ele disse: Deus é meu amigo e ele é meu pai. Acaso o pai não falaria com o seu filho? Aí, nossa, aquilo nunca saiu da minha mente, porque é desse jeito, né? A Bíblia diz que a gente é corredeiro com Cristo. Nós temos um pai, e esse pai que dava a Jesus a revelação da vontade dele, ele também dá para nós. Jesus disse: vocês serão chamados meus discípulos se fizerem a minha vontade e amar a minha palavra, né? Então, a Jesus fala: tudo o que eu faço é porque eu vejo meu pai fazer. Então, ele seguia direções do Senhor. Então, isso, na verdade, é para ser algo natural, assim, no correr da nossa vida, é algo que vai acontecendo. Mas tem pessoas que não creem, até leram a Bíblia, né, Mara? Às vezes as pessoas não creem. Mas eu sei o que eu estou falando, né? Mara sabe o que ela está falando. E aí você não se deixa matar com uma palavra dessa, né, Mara? É verdade. Não se deixe se autodestruir, né, com palavras desse jeito. Busque a presença do Senhor, a palavra do Senhor que é vivíssima. É vivíssima. E só a palavra do Senhor para nos libertar, para nos pôr de pé, né? E para nos revelar qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade dele. Entendi. Né? Aleluia. E aqui também na palavra que o Senhor ministrou, né? Que diz que Jeremias ele teve que descer até a casa do oleiro para poder o Senhor falar com ele. Então a gente vê o posicionamento, né? O posicionamento de Jeremias de querer descer à casa do oleiro para o Senhor revelar. Aleluia. Revelar o que o Senhor queria passar para aquela nação. Amém. Aleluia. E é bem interessante que no segundo versículo diz: levanta-te e desce, levanta-te, né? Como é que você está nessa manhã? Se você está de pé na presença do Senhor, ou até mesmo se algo tem machucado, porque na nossa caminhada também tem coisas que nos machucam, nos ferem, para a gente não ficar de pé, para a gente não se posicionar. O inimigo das nossas almas, ele sempre fica nos observando. Né? Ele fica nos observando porque ele não age, Márcia, logo assim de cara. Ele fica fazendo um estudo, aleluia. Ele fica fazendo um estudo da nossa vida, das nossas fraquezas. Né? É como a cobra para dar o bote. Ela não chega dando logo o bote. Né? Primeiro ela estuda.
Então, assim, às vezes é na nossa vida, né? O inimigo ele fica nos observando para nos derrubar, né? Fica usando até mesmo os de perto, não é os de longe, não é os que estão longe, mas os que estão perto de você para derrubar o seu chamado. Porque ele já viu no mundo espiritual que o que Deus tem comigo e com você é coisa grande. É coisas que vão abalar as estruturas do inferno, né? E eu também tenho aprendido isso, que no que o Senhor me chamou, né? Vidas sendo libertas, vidas que estavam assim aprisionadas, acorrentadas, né? Sendo libertas pelo poder que há na palavra do Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, né? Mara, em Aleluia. nome de Jesus. A gente vê essa ação do Senhor no meio da igreja. E é interessante a forma como Deus. Você vê como Deus se comunica aí com ele, mas Deus o convoca para ir a observar algo. Quantas vezes Isso. Deus fala pra gente também assim: olha, vai ali, quero te mostrar uma coisa, né? Já aconteceu com você? Vai ali que eu quero te mostrar algo. Veja isso. Às vezes Deus nos dá lições do nosso dia a dia através de uma visão. Eu tava vendo aqui esse jarro, tem aqui esse jarrinho aqui, né, dessas flores rosinhas, e certa vez o Senhor me deu uma visão de como eu deveria divulgar o trabalho das mulheres. Aí ele me mostrou esse jarro aqui, que está aqui no altar. Aí Deus falava assim que o jarro era o ministério e que as flores eram as mulheres que iam chegar aqui. E que aí eu vinha na visão e depois eu fiz isso literalmente no vídeo de divulgação, né? Aí eu vinha, pegava o jarro, colocava aqui em cima e o Senhor dizia assim: assim eu quero, através do ministério, nós vamos posicionar as mulheres no altar. Deus falava que ia alinhar o ministério das mulheres e posicioná-las no altar. O altar não significa essa plataforma de altar, mas na forma, né, no seu íntimo com Deus, no altar, onde elas iriam se entregar para um chamado. Foi muito lindo. Então, quantas vezes Deus fala isso com você também, né? Deus te dá visões e ensinamentos através de coisas também do dia a dia. O oleiro que está ali, ó, moldando o vaso. Para você que não leu a palavra de Deus ainda, porque a gente também tem ouvintes que, né, são aqueles que estão acompanhando a palavra, mas não conhecem ainda. Muitas vezes, realmente, a palavra diz que a gente é como um vaso na mão do oleiro, né? O vaso é como aquele que está ali e o Senhor vem moldar ele e produzir da forma como ele quiser, né? Porque ele é Deus, né, Mara? Mara trouxe também um louvor. Sim. Vamos ministrar o louvor? Vamos. Eu quero só para Pode finalizar continuar. dizer que eu e você, nós somos vasos e dentro desses vasos há algo precioso. Algo precioso que o Senhor depositou na minha e na sua vida. Aleluia. É por isso que eu e você sofrem tantos ataques. Sofre tantas retaliações, porque o que a gente tem é precioso. O que a gente tem é o Espírito Santo da verdade. São os dons que o Senhor colocou na minha e na sua vida, né? E que nessa manhã você não venha trocar, né, a sua vinha por nada. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, adorar então. o Senhor. Fica conosco, porque aqui também após o louvor nós vamos estar orando por você que está aí. Estou precisando de oração, Márcia, né? Vamos adorar o nosso Deus. Em nome de Jesus, que você receba de onde você está o renovo do Senhor nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome. Que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder e que tudo que excede isso provém de Deus e não de nós mesmos. Que tremendo. Isso aqui está explicando tudo, né, Mara? Glória a Deus. Nós queremos orar por vocês. A gente recebeu aqui muitos pedidos de oração. E nós queremos pedir aqui a Mara para interceder pela sua vida, como ela tem falado conosco aqui, que o Senhor a tenha chamado para ministrar oração com toda a intenção do coração de que o Senhor venha te abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Apresenta aí o teu pedido de oração. Senhor, é isso que eu apresento. Derrama no teu altar. Eu apresento, Senhor, nesta manhã a minha entrega, né? Eu te apresento, Senhor, a minha família. Deus, eu te apresento a minha saúde. O que é que você está apresentando a Deus aí? Fala com o Senhor e convido Mara para ministrar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia. A palavra do Senhor diz que aquele que pede, recebe.
Aleluia. E não duvidando, porque aquele que duvida é como as ondas. Então, nessa manhã, você coloque no altar do Senhor. Aleluia. Você pode estar na sua casa, no trânsito, até mesmo no trabalho. Aleluia, porque muitas das vezes, mas eu estava lá no meu trabalho, mas eu estava ligadinha no programa. Sim. Aleluia. Nesse momento eu quero que você se conecte com o céu. Aleluia, porque nós cremos num Deus todo-poderoso. Aleluia, que deu seu único filho por amor de mim e de você. Aleluia, porque o véu ele foi rasgado. Aleluia, e temos acesso ao Pai. Aleluia, porque Jesus é o nosso intercessor. É o Espírito Santo de Deus, aleluia, que traduz até o nosso choro, que traduz até a nossa lágrima. Aleluia, às vezes você não sabe mais nem como orar. Às vezes você não sabe nem mesmo como pedir. Aleluia, às vezes as palavras, aleluia, só saem repetições. Aleluia, às vezes aleluia, você está tão fraquinho que diz: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Senhor, aquela situação. Senhor, aquela causa que eu tenho entregado. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Ana orava, Ana chorava. A Bíblia vai dizer que Ana não tinha mais nem como pedir. A Bíblia vai dizer que ela, aleluia, até mesmo foi confundida como embriagada. Aleluia, mas aquela mulher, ela estava, aleluia, atribulada. Aleluia, ela estava, aleluia, naquela causa dela que só o Senhor poderia ajudar. Então que nessa manhã você coloque com fé, aleluia, a tua causa nas mãos do oleiro, nas mãos daquele que pode fazer. Aleluia, porque o homem ele não pode fazer nada por mim e por você. Aleluia, mas nós temos um Pai, aleluia, que pode fazer todas essas coisas. Aleluia, e você vai testemunhar. E você vai mandar testemunhos para a glória do Senhor. Aleluia. Pai, nós queremos nesta manhã, Senhor, aleluia, ainda na tua presença, Senhor, entrar na sala da petição, na sala da intercessão. Pai, nós queremos, aleluia, uma audiência contigo nessa manhã, Senhor. Aleluia, nós queremos falar, Senhor, contigo. Nós estamos batendo na porta, Senhor. Aleluia, nós estamos batendo na porta da salvação, na porta da libertação, na porta da cura, na porta do desemprego. Aleluia, nós estamos batendo na porta, Senhor, procurando, Senhor. Aleluia, aquele que tudo pode. Aleluia, as tuas filhas e os teus filhos estão aqui reunidos nessa transmissão. Aleluia, porque eles creem, Pai, que só o Senhor, aleluia, para agir na vida deles. Somente o Senhor para trazer um milagre. Somente o Senhor para tirar aquele que está no fundo do poço. Aquele que está, aleluia, acorrentado. Aquele que está, aleluia, fora da tua presença. É só o Senhor que pode trazer a salvação para aquele que está opresso, para aquele que está oprimido. Porque a tua palavra vai dizer, aleluia, que as trevas não podem prevalecer, aleluia, contra a tua luz. Porque quando o Senhor chega na situação, quando o Senhor chega na causa, porque quando o Senhor chega, aleluia, naquele clamor, aleluia, nós cremos que o Senhor está aqui, Pai, ouvindo o nosso clamor. Aleluia, ouvindo a nossa petição, Senhor. Aleluia, Pai, nós estamos aqui se humilhando na tua presença. Aleluia, tendo a convicção que o Senhor faz, tendo a convicção que é o Senhor quem opera. Aleluia, louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nessa manhã. Aleluia, porque nós sabemos, aleluia, que nós temos um Deus que faz o impossível na minha e na sua vida. Aleluia. Pai, chega, Senhor, consertando tudo aquilo que está desconcertado nas nossas vidas. Pai, chega colocando um prumo nas nossas vidas, Senhor.
Chega revelando qual é a tua vontade, Pai, aleluia, para os teus ouvintes. Chega revelando, Pai, aleluia, o que quer, aleluia, que a gente faça para ti, Senhor. Aleluia, porque quando a gente está fazendo, Senhor, para ti, as bênçãos do Senhor, aleluia, elas nos alcançam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Pai, aonde estiver, Senhor, um coração que está fechado, um coração que está acorrentado, Senhor, oprimido, Pai, que o Senhor venha, Pai, nessa manhã, desfazendo, Senhor, todas as obras do inferno, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós decretamos a falência do inferno nessa manhã, Pai. Nós decretamos com poder e autoridade que Jesus nos deu, Pai. Que esse coração, Pai, que está, aleluia, acorrentado, preso, Senhor, no vício, Senhor, preso na enfermidade, aleluia, que está sendo oprimido nas mãos de Satanás. Pai, em nome de Jesus, nós decretamos vida, Senhor. Nós decretamos o seu desbloquear. Que cadeias sejam quebradas, Senhor, nessa manhã, através do teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Que vidas venham ser libertas, que vidas venham ser curadas, que vidas venham ser salvas, Pai, através da tua palavra, Senhor. E se há aí, Pai, algum enfermo, alguma enfermidade, Senhor, que em nome de Jesus de Nazaré, que vive e que reina para todos sempre, seja quebrada, Senhor, toda enfermidade, porque a tua palavra vai dizer que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Aleluia, porque nós cremos que o Deus que trabalha, o Deus que opera nas nossas vidas, é o Deus de ontem, o Deus de hoje. Aleluia, o Deus que sabe, irmão, que você está passando aí do outro lado. É o Deus que se comunica, é o Deus vivo. Aleluia, que sabe das suas necessidades. Aleluia, Senhor, chega nesta causa, Senhor. Chega nesta família. Aleluia, chega nesta situação, Senhor. Eu te apresento os filhos, Pai. Eu te apresento os filhos do teu povo, Senhor. Seja eles pequenos ou grandes. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós cancelamos agora todo o intento do mal, Senhor, contra a vida deles. Tudo aquilo que o inimigo está querendo colocar nas mentes dele. Tudo aquilo que o inimigo está tentando oprimi-los, Senhor. Em nome de Jesus, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Na vida do teu povo, Senhor. Pai, aonde estiver aquele ou aquela que está precisando de portas abertas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai abrindo porta, porque o Senhor abre porta até onde não tem parede. Aleluia, porque o Senhor abre as comportas do céu para abençoar o teu povo. Oh, glória. O Senhor tem uma porta aberta para mim e para você. Aleluia, se tão somente nós crermos, acreditarmos e obedecermos a tua palavra. Aleluia, nós iremos comer o melhor dessa terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Eu também te apresento, Pai, a vida, Senhor, dos pastores dessa obra, da pastora Márcia, do seu esposo, Senhor. Nós queremos abençoar também a vida deles, Pai, porque eles são canal de bênçãos para outras vidas, Pai. Que cada dia mais o Senhor, aleluia, venha trazendo projetos, Senhor. Venha revelando ainda mais a tua vontade sobre a vida deles. Que cada dia mais eles estejam na tua presença, focados na tua voz, Pai. E em nome de Jesus, despede o Senhor, despede cada um do teu povo em paz, Senhor. Sabendo que cada um irá levar a tua porção. Aleluia, porque eu vou levar a minha porção e você também vai levar a sua porção. Aleluia, porque eu creio que Deus fez coisas grandes nessa manhã.
Aleluia. Que Deus quebrou. Aleluia. Ferramentas que estavam preparadas na minha e na sua vida e na nossa casa. Em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. Se você quer testemunhar, entre em contato conosco. DDD 84987253143. Muito linda a presença do Senhor em meio à oração, em meio aos louvores, e nas declarações da palavra e testemunho acerca de uma história com Deus. Fica aqui a minha gratidão ao Senhor pela sua vida, Mara, né? Que o Senhor possa a cada dia te levar com as águas dele, para sempre correr dentro do propósito dele. Você e todas as suas amigas ministeriais em Cristo, em nome de Jesus. Amamos vocês. Gente, fica com a gente vai para o intervalo e volta já com vocês aqui. Eu bater um papo com vocês que estão conosco, conectados também no canal no YouTube. Deus te abençoe. Volto já. TV Avivando Nações, Ministério Pastora Márcia Morgana. TV Avivando Nações, Ministério Pastora Márcia Morgana. A Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, a IMAN, convida você para os cultos de adoração a Deus, quarta-feira às 19h30, domingos às 18h30, na rua José Guiberto Fernandes, número 65, Pousada das Termas, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais informações, acesse o site avivandonações.com.br. Voltamos aqui com mais Manhã Preciosa, meus queridos. Quero antes aqui de ler os comentários de vocês, antes aqui deixar para vocês convites especiais no nosso ministério, na Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, na IMAN. Você vai poder, domingo, acompanhar o nosso segundo dia de detox da mente. É uma limpeza espiritual através da palavra de Deus, onde nós detectamos, onde muitas vezes podemos aí nos contaminar com as coisas do mundo, mas a palavra de Deus, ela vem nos limpar as motivações, as intenções, vem limpar o nosso caminho, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés, ela vem iluminar. E eu convido você a acompanhar Detox da Mente, domingo, a partir das 18h30. Quarta-feira, gente, é uma semana totalmente assim, uma programação muito especial, porque quarta-feira nós teremos o testemunho de cura da Francisca Muniz. Muito lindo que Deus tem ministrado ao coração dela para trazer para nós, com a dança profética, com os louvores que Deus impactou o coração dela durante aquele processo doloroso, onde Deus a restaurou na sua saúde. Vai ser tremendo. Você está convidado a vir para o presencial na IMAN, ou também acompanhar pelo canal YouTube ou TV Avivando Nações. E quero lembrar vocês que o nosso Preciosa será no dia 6 de julho, passando a próxima quarta na outra, com a ministração da Ana Paula Damasceno. Fica conectado com a gente, você pode se preparar ainda e dá tempo de você vir aqui para o nosso chá Preciosas em Mossoró, no ministério presencial, ou acompanhar pela internet. O chá de Natal, as irmãs estão procurando, o chá de mulheres em Natal, o chá Preciosas na capital, vai acontecer no dia 30 de julho. Garanta sua vaga e você vai poder estar participando desse momento aí de força, de poder de Deus para a sua vida. Dá tempo de se organizar e estar conosco, estão todos convidados. Eu quero aqui dar aqui uma atenção especial para quem está conosco também. A Eliane Dias colocou assim: eu vou contar o meu testemunho em nome de Jesus. Bem-vinda. Zulene Alencar também colocou glória a Deus. A Ju Alves, Adriana Ferreira, Cláudia Souza, Deus abençoe vocês. Maria Eunice, Luci Nogueira, ela disse: Deus, eu coloco a vida do meu filho nas tuas mãos. Traz a cura para as dores do estômago dele. Pessoas que apresentaram suas famílias, a Vera Lúcia Pereira, ela colocou assim: eu te apresento a minha vida financeira, espiritual.
familiar, o meu filho. Olha, muitas mães apresentando seus filhos. Aldri Castilho, Valéria Xavier. Ela colocou assim, que apresentava a vida de Vilma acerca de situações de enfermidade. A Ju Alves pediu pela saúde espiritual e família. Nós oramos declarando aqui junto com a Mara sobre a vida de vocês. A Cláudia Souza colocou também: eu e minha família precisamos de oração, de cura, de libertação, de restauração, em nome de Jesus. E as irmãs colocaram, a Adriana Ferreira colocou assim: faz de mim um vaso nas tuas mãos. Mulheres que declararam que dispõem as suas vidas no altar do Senhor para uma entrega total, né? A Adriana colocou: Deus é maravilhoso e faz em fazer orações nos lares, Ele opera maravilhas. A Doralice colocou também para nós: isso é fantástico, coisas maravilhosas que o Senhor faz. A Eliane Dias colocou assim: eu estou amando esse bate-papo. Mara tem que vir mais vezes. É interessante, gente, olha, já teve mulheres, Mara, que a gente trouxe, que participaram comigo do programa anterior, do Voz Profética. Mas é incrível, as mulheres têm uma riqueza de Deus tão grande, que quando eu ia orar, por exemplo, na vida da Francisca, que ela vai dar testemunho quarta-feira aqui. Quando eu ia orar a Deus para produzir o programa, aí eu disse: Senhor, por exemplo, vou trazer Francisca, certo? Francisca vai contar o quê? O testemunho. Francisca vai contar o quê? O chamado. Francisca vai contar o quê? E aí, quando eu meditava sobre, por exemplo, a dança profética que ela faz, eu via que uma entrevista era só sobre a dança profética. Outra entrevista dela era só sobre a cura. Outra entrevista era só sobre a gravidez dela, porque era tanta riqueza, tanta bênção, que ela voltou várias vezes. E ela fez a última, acho que foi a segunda entrevistada do Manhã Preciosa, falando sobre a dança profética, porque você tem muito a dar, a falar do que Deus faz. Às vezes é o seu chamado, é uma cura que Deus realizou na tua vida, a restauração da tua família, uma libertação. São tantas bênçãos para a gente contar, vai gerar vida em alguém. Eu lembro que quando a Francisca fez, justamente, a gente fez um programa só sobre dança profética. Ela veio, dançou, falou sobre as experiências dela, como surgiu. E logo eu recebi testemunhos de longe, de mulheres que disseram que foram reanimadas nos seus ministérios através daquele testemunho de vida ministerial. Você também tem muito para dar, para produzir frutos no reino de Deus. Márcia, como assim? Olha, só de você falar de Jesus, você está semeando coisas lindas nos corações, está semeando vida no coração de alguém. Então, abra a tua boca, deixa Deus te encher. Testemunha de Deus aí onde você está, né? Neurismar Benício colocou assim: que maravilhoso ouvir as experiências vividas na vida das irmãs. Então, é muito lindo mesmo. Você também, com certeza, tem muito a dar. Já teve gente que a gente entrevistou que testemunhou pra gente assim: nossa, quando eu fui convidado para dar entrevista, eu fiquei, mas o que é que eu vou falar? E de repente brotou, lembrou as promessas de Deus, as bênçãos, a salvação, o conhecimento de Cristo. Tudo isso é muita bênção para nós. Amém? Eliane Dias. Um abraço carinhoso para vocês. Você que viu a programação, que entende que é para abençoar muitas vidas com essa programação, você pode compartilhar link. Fica tudo registrado no canal YouTube Pastora Márcia Morgana. Amém? Você também pode baixar o aplicativo da TV Avivando Nações e acompanhar do seu celular. Aonde você estiver, em qualquer parte do mundo, você pode estar acompanhando também a TV Avivando Nações. Quer ser um parceiro aí deste programa, um parceiro dessa TV, abençoando a manutenção dessa programação? Você pode ofertar com amor no nosso Pix celular, que está aí na tela, para você poder abençoar a vida de muita gente, fazer parte deste trabalho em Deus. Amém? E eu quero ministrar sobre a sua vida nesta hora. Nós vimos aí muitos pedidos de oração acerca de família, é algo constante. E eu quero aqui ministrar o louvor Família, Sonho de Deus, declarando que aquele que começou a boa obra há de completar na tua vida, na tua história, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus. Cremos. Você pode estar sonhando e dizendo: Senhor, é só um sonho. Parece que é tudo um sonho. Senhor, parece que é tudo tão longe. Mas o Deus, Ele te ajuda a realizar. Ore ao Senhor, apresenta a tua família aí. Um sonho sonhei,
Deus convertia a minha família. Na minha casa havia paz e vida e abundância no Senhor. Abundância no teu lar. O sonho sonhei. Havia amor entre pais e filhos. Reinava a paz, pois Deus entrou. E toda a casa Ele edificou. Você crê? Deus da aliança, Deus da família, Deus que restaura pai e filha. Tome a casa, filha, em tuas mãos e edifica. Deus de promessa, Deus que liberta, Deus que salva. Toma minha vida. Aquele que começou a boa obra terminará. Você pode declarar também. Ele terminará. Aleluia, que o Senhor abençoe tua manhã. E nós voltamos segunda-feira a partir de 10 horas da manhã. Sabe com o que? Nós teremos a nossa semana preciosa. Nós teremos a partir de segunda-feira uma semana que vai falar sobre a autoestima da mulher. Esteja conosco a partir de segunda-feira até sexta-feira, especialmente programação falando acerca do seu valor, mulher. Amém? Até segunda-feira, se Deus quiser.